pra te mostrar. No Eu Mereço é hora de escutar. Com Viviane Amaral e Sandra Portugal. Histórias que inspiram, te fazem voar. Os laços da vida nos fazem crescer. A família é a força que nos faz vencer. Hoje é dia de olhar pra dentro, descobrir o que há no tempo. Conselheiro Taumaturgo vem se transformar. Constelação pra iluminar. As raízes nos guiam, mostram a direção. No amor da família, cura e perdão. Cada história carrega um porquê, e um novo caminho a gente pode tecer. Hoje é dia de olhar pra dentro, descobrir o que há no tempo. Conselheiro Taumaturgo vem se transformar. Constelação pra iluminar. Eu mereço. Hoje é dia de olhar pra dentro, descobrir o que há no tempo. Conselheiro Taumaturgo vem se transformar. Constelação pra iluminar. Eu mereço. Olá! E você já parou para pensar no peso que a sua ancestralidade pode ter na sua vida? Já ouviu falar de constelação familiar sistêmica? A gente vai falar bastante sobre isso hoje. Está começando Eu Mereço, o seu podcast para uma vida plena. Aí, então agora estamos no ar, eu aqui, Viviane Amaral e Sandra Portugal. Estamos firmes novamente, né, Sandra? Porque nós merecemos a audiência de vocês. É isso aí, hoje com um tema interessantíssimo, né? A gente sempre tem esse compromisso, né, Sandra, de trazer assuntos muito relevantes dentro da saúde e bem-estar integral. E depois de alguns episódios já, que o pessoal tá elogiando bastante, né? Nossa, só feedback positivo. Só sucesso. A gente trouxe Super aí mais uma participação incrível aqui com a gente. Muito querida. Estamos muito felizes de receber Selene Taumaturgo. Ô, Selene, uma coisa assim, receber você e a gente poder conversar sobre constelação familiar sistêmica é algo assim de muito interesse meu e tenho certeza que de muita gente que está aqui com a gente hoje. É um tema cativante que tem resultados muito impactantes na vida de tantas pessoas, né? Já ouvi tantos testemunhos que eu, por exemplo, já fiz 3 vezes. Exatamente, 3 vezes. Assim, a constelação familiar sistêmica, ela tem cada vez mais adeptos, né? Cada vez tem caído mais aí no interesse das pessoas que buscam recursos dentro das terapias holísticas, né, as terapias integrativas, e eu acho que assim faz uma diferença gigantesca. Eu vou pedir então primeiro para Sandra Portugal apresentar um pouquinho sobre Selene Taumaturgo, poderosíssima. A gente pediu para fazer até um resumo do currículo dela, porque dava a folha, né, inteira. E assim, é uma alegria poder apresentar um pouco da sua trajetória, né? Selene Taumaturgo é docente pós-graduada em Sistêmica Fenomenológica Familiar no Instituto Leia de Educação Superior, Unileia. Já ouvi falar desse órgão. Graduada em Comunicação Social. Formada há 25 anos em Constelação Familiar e Organizacional, certificada pela ISCA e pela IAG e pelo Centro de Constelações Souelo, do México. Treinada por mais de 20 mestres do campo sistêmico. Fundadora da ABC Sistêmica
instrutora, facilitadora em cinesiologia especializada há mais de 35 anos. Criadora de Escola de Cinesiologia Quântica, técnica de centração de eixo, de olho no sucesso com livro do mesmo nome, treinamento de constelação Curar o Curador, treinamento de dinâmicas ocultas, livro do mesmo nome, e motivadora, palestrante, pintora, escultora e autora de 3 livros publicados. E assim como nós, moradora agora do sul de Minas Gerais, no seu caso na cidade de Caxambu, que fica a 20 minutinhos daqui, né? Um prazer enorme estar com você. Prazer é todo meu estar aqui com vocês hoje. É uma honra estar aqui, poder divulgar esse trabalho maravilhoso, que eu sou fã, né? E trabalho com isso há mais de 20 anos, né? Em constelação e com a cinesiologia há mais de 35 anos. Então, para mim, é um prazer falar sobre isso. Eu mesma fui muito beneficiada com esse trabalho, né? E estou nele nessa época toda, não parei até hoje, trabalhando direto. E estou aqui para conversar sobre isso que vocês precisam saber. Maravilha. Se eu puder falar alguma coisa. Nossa, vai enriquecer show. muito aqui o nosso podcast, tá com certeza. Estou muito feliz, realmente, da gente poder recebê-la aqui. A Selene participou de um dos encontros Luz, Vida, Luz já, né? Abrilhantou o nosso evento. Eu assisti a palestra, né? Foi lindo na época, mexeu muito, porque além da palestra ela fez a vivência, né? Então, assim, normalmente para quem já conhecia ficou encantado, porque tem um potencial enorme. Eu falo assim, o interessante da Selene é a bagagem, né? A gente tá no momento, a gente estava conversando aqui até um pouquinho antes da gente entrar no ar, sobre esse momento atual, né, dos profissionais mais rasos no mercado. É uma técnica que exige um conhecimento mais profundo. Então, assim, a gente tem essa preocupação de ter uma bagagem, ter, né, aquele respaldo, né, de experiência. Eu acho que a Selene é uma que representa muito bem essa parte, né, de trazer esse profissionalismo, essa responsabilidade. Concretude, né? Isso aí. E como você falou, profundidade no trabalho. É preciso muita responsabilidade, porque você está mexendo profundamente com quem te procura, né? Exatamente. Mexe com as bases, mexe, né, com as raízes. Eu sempre digo para os meus alunos que a constelação é uma cirurgia. É igual uma cirurgia. Você não vai botar o seu pescoço na mão de qualquer um. Você primeiro vai olhar o currículo, vai ver o que ele já fez, quais foram os casos dessa pessoa, né? Para poder entregar o seu corpo, né? E poder fazer uma cirurgia. Eu vejo a constelação exatamente como uma cirurgia. Porque você vai mexer num campo sistêmico. Sim. Um campo que é de toda a família. É um campo transgeracional. Então tem muitas histórias. Que interferem num todo, né, Selene? Num todo. Está tudo interligado, porque nós somos um, na verdade. Quando nós estamos aqui juntos, nós estamos de uma outra forma, de uma outra campo, né, inconsciente, nós estamos passando informações um para o outro. Sim, e isso é muito sério. Isso aí. Selene, até mesmo para começar, então, para quem não sabe o que é a constelação familiar sistêmica, queria que você explicasse um pouquinho para o nosso público exatamente do princípio, né? O que significa, o que é realmente a constelação familiar sistêmica. Então, a constelação foi desenvolvida por um terapeuta alemão chamado Bert Hellinger, né, que estudou, ele foi padre durante muitos anos junto com os Zulus, trabalhou uns 15 anos junto com a tribo, né, e ali ele pôde absorver muita coisa de família. Porque eu não sei se vocês já leram alguma coisa a respeito dos índios Zulus, eles são muito ligados a esse campo familiar. E ele saiu de lá, ele achou aquilo fantástico, mas ele não ficou só ali. Então ele fez uma série de estudos com outros terapeutas renomados, onde cada um tinha uma abordagem diferente, né? Então, a Virginia Satir, que falava de estruturas, né? E outros mais, que um abordava a fenomenologia, o outro abordava
a dinâmica de grupo, o outro falava, como o Moreno, falava daquele campo de dinâmicas que você coloca as pessoas e fica feito um teatro. Até agora me falhou o nome da terapia do Moreno, mas depois se vocês lembrarem a gente fala, que eu falo. Todas essas terapias, elas tinham um embasamento científico. Então ele juntou aquilo tudo e criou o movimento das constelações, né? E o mais importante, também o Rupert Sheldrake, que fala dos campos mórficos, né? Que é onde a constelação acontece, né? E a constelação, por exemplo, ela não tem nada de religião. Embora ele tenha sido padre, muita gente diz: mas quando você está naquele campo, você sente uma energia, você sente vontade de chorar, você sente igual ao outro. Sente sim, porque é um campo fenomenológico. A fenomenologia é a peça fundamental desse trabalho. Se um terapeuta, constelador, que faz um trabalho e não usa a fenomenologia, ele usa, por exemplo, o que ele acha que é, segundo o que ele já pesquisou do cliente, porque aí já interfere. Já né? interferiu no campo. Você, como terapeuta, não pode interferir nesse campo, né? Porque isso me encantou, porque no meu trabalho de base da cinesiologia, não tem achismo de terapeuta. Né? O terapeuta não acha nada. Quem acha é o corpo do cliente. Então, quando você faz a pesquisa através do tônus muscular, depois eu falo um pouco sobre isso, o acesso é da inteligência inata. E existe, dentro do campo das constelações, essa consciência coletiva e essa consciência familiar, que está como uma nuvem de internet, por exemplo, que você acessa a qualquer momento. Naquele momento, essa interferência se dá. Parece uma mágica, mas é assim que funciona. Bem muito interessante. Até é importante você abordar essa questão da religião, porque muitos, até pelo formato como ela acontece, né? A gente escuta muito isso, você, baixam o espírito, né? Não tem nada disso. Exatamente. Aí as pessoas ficam assim, não, mas como que acontece aquilo ali? E mostrar que a pessoa fica totalmente consciente, não tem nenhum processo de mediunidade acontecendo ali, né? Isso é muito relativo, porque assim, muita gente diz assim, mas eu senti, como se eu tivesse incorporado. Sim. Gente, quando você entra numa sala, você senta do lado de uma pessoa, você se arrepia inteira, você sente a energia está aqui, né? A energia está em todo lugar. Nós somos, isso tudo é energia. Né? Todos os aparelhos, a mesa, tudo isso é energia. Sim. E as pessoas não têm essa visão, não têm essa consciência, né? Mas é assim que funcionam as coisas. E quando você está nesse campo, porque eu vejo a constelação como um projetor. Imagina, eu chego aqui, quero falar sobre o trabalho das constelações, eu quero colocar alguma questão minha, eu estou abordando e eu estou colocando nesse campo uma memória, um histórico da minha família, né, pessoal, e isso é projetado. E quem está ao redor sente. Não vai deixar. Todo mundo sente, todo mundo é atingido, porque existe esse campo energético que sai do nosso corpo físico, que a gente não vê, mas ele está lá, né? E o outro sente. Quando eu estou com raiva, se eu falo mais ou menos, você diz, nossa, que energia ruim, nossa, que... Quando a pessoa é amorosa e meiga, você diz, nossa, que pessoa gentil, que coisa boa. É a mesma coisa. E há pessoas que são mais sensíveis do que as outras também, muito né? mais. São muito mais. Meio esponja, como falam, né? E isso captam isso. E captam é a percepção, né? E isso é uma outra coisa que eu acho muito interessante na hora da constelação, que muitas vezes um representante, que a gente coloca representantes, né, quando faz em grupo, esse cliente, às vezes, por exemplo, eu estava trabalhando uma cliente que tinha um problema com a mãe, e a mãe já tinha morrido,
E aí coloquei a representante da mãe, porque você pode colocar mesmo as pessoas que morrem. E a mãe começou, a mulher representava, ela disse, ai, que dor, que dor, que dor. Eu disse, mas o que aconteceu com a sua mãe que ela está sentindo isso tão forte? Ah, minha mãe morreu de aneurisma cerebral. Então, assim, tem representantes que são muito sensíveis. Sim, conseguem captar perfeitamente, Sim, perfeitamente. ali, né? Exatamente. E isso é o campo. Você sente a qualquer lugar. São os seus sentidos além dos 5. Mas a gente quase nem usa tão bem os 5 que nós... É verdade. Né? É verdade. E quais os objetivos da constelação familiar sistêmica? O objetivo maior, eu vejo, que é colocar ordem. Ordem num sistema que está em desordem, né? Então, por exemplo, existem filhos que querem mandar nos pais, né? E eles se colocam nesse lugar e tomam a frente, né? E muitas vezes você se coloca fora do seu lugar, não por arrogância, embora seja, né? Você se colocar maior do que um pai, que uma mãe, imagina. Você é filho, você é o menor, né? Diante dessas figuras, você é o menor, eles são os maiores. Ah, mas ele bebe, ah, mas ele droga, ah, mas ele perdeu. Tudo bem, a gente como filho cuida, né? Mas você tem que saber qual é o seu lugar. Esse espaço que muitas vezes a gente se coloca fora do nosso lugar, tira você do lugar e muda toda a dinâmica da família, né? Às vezes um pai que morre e a mãe fica sozinha e um filho ou uma filha ocupa esse lugar. E aí o que acontece quando ela ocupa esse lugar sem perceber? Ela não casa. Ela não tem vida própria, ela vive uma vida que não é dela. Sim. Porque ela entrou num lugar que não era dela. Agora, é diferente quando você ajuda a família, né? Você arrima de família, você ajuda, mas você não coloca no lugar do outro. Porque cada um na família tem o seu lugar. E isso é extremamente importante, né? Ninguém pode sair fora. Então, eu acho que um dos movimentos mais importantes da constelação é a ordem. Né? E sem ordem não tem progresso. Até mesmo você falando de ordem, você já está entrando num ponto que eu acho bem importante você falar, que são os princípios da constelação, né? As leis que regem a constelação. Fala um pouquinho sobre aqueles pilares, né, que eu acho que é bem legal você falar. E esses pilares da constelação, eu acho que é uma coisa que nós temos que ter para a nossa vida. Né? Se você usa essas leis na sua vida flui tranquilamente. Sim. A empresa, né? Você trabalha com a empresa flui quando existe ordem, quando você respeita aquele que chegou primeiro, a hierarquia, que é uma das leis, né? A hierarquia é fundamental. O mais velho tem que dar lugar, tem que deixar o espaço dele, tem que ter a foto do presidente lá, assim, da empresa que fundou. Ah, mas já morreu, já é filho, já está lá nos netos. Não importa. É honrar, né? É honrar. Honrar aquele que chegou primeiro, aquele que abriu a porta para você estar aqui hoje. Assim como na família, né? A gente, por exemplo, falando ainda de hierarquia, você casa com uma pessoa, você casa com a família, né? E aí eu não respeito os seus pais. Como é que vai funcionar os meus filhos? Como meus filhos que vieram, né? E o representante legal que eu me caso dessa família que eu não honro, né? Que eu não respeito... Eu também não estou respeitando esse marido. Eu também não estou respeitando os meus próprios filhos, que vêm desse campo. Ah, mas eles não eram legais. Ok, tudo bem, eu não preciso conviver, mas eu preciso respeitar. Né? Isso é uma coisa, uma das primeiras leis que eu acho que é fantástico, que é o respeito à hierarquia, aquele que chegou primeiro. A segunda lei é o equilíbrio no dar e receber. Né? Eu acho que toda relação ela precisa ter esse equilíbrio. Não dá para você dar. E o que vai acontecer quando você dá muito?
Isso aqui não funciona mais. É a mesma coisa que num casamento, você se trabalha, se você busca conhecimento, você estuda, você vai entrando num padrão mais diferenciado do outro. Daqui a pouco não tem mais diálogo, Sim. não tem mais conversa. Então, se num casamento uma mulher ajuda demais, paga para o marido, paga, ele vai ficar numa dívida tão grande que ele vai ter que ir embora. Aí ele faz isso, ela diz, tá vendo, me traiu, Sim, sim. não me respeitou, porque Desequilibrou a relação ali, né? Desequilibrou a relação. Isso é uma coisa fundamental, tem que ter um equilíbrio, né? E esse é um respeito também que existe entre as relações, seja elas quais forem. O outro é a hierarquia, o dar e receber, e qual é a terceira? Não é a própria da ordem que você já tinha começado? A ordem, né? Onde é o seu lugar de equilíbrio. Então, eu acho que isso é fundamental dentro do trabalho. E aí, quando você fala a ordem, né, o seu lugar, é o seu lugar mesmo naquela família, né? Então, por exemplo, uma vez eu assisti, foi meu primeiro contato com a constelação familiar sistêmica foi presencial e eu fui plateia, né? Eu assisti a um constelar onde as pessoas representavam os papéis. E essa pessoa que estava... A pessoa que pediu a constelação, ela tinha perdido 2 nenéns. Um muito no início da gravidez, muito no início, e outro já com 7 meses. E na hora que ela montou, né, que ela foi fazendo a representação da família, ela só colocou os filhos que nasceram efetivamente. E eu fiquei muito impressionada como a pessoa que estava fazendo, né, o constelador, virou para ela e falou: tá faltando gente nesta família. Essa é a terceira lei, é o pertencimento. Todos têm direito de pertencer. E aí, quando falou isso, a pessoa que estava constelando, né, pedindo a constelação, ela começou a chorar e lembrou do filho que tinha perdido com 7 meses. Aí colocou na ordem da família. Seria o mais velho dos filhos, né? Aí a pessoa falou assim, mas ainda não está completo, tem mais gente aí. Aí ela falou, não é possível. Aí ela parou e falou, mas eu perdi um bebê com 1 mês e meio de gravidez. Essa pessoa. Aí botou lá, que era o primeiro. Então, o primeiro ela perdeu, o segundo ela perdeu, o terceiro que nasceu e depois... Ótimo exemplo. Porque essa é a terceira lei, o pertencimento. Todos têm o direito de pertencer. Então, o que acontece, por exemplo, no caso de... Muitas mães fazem isso e não percebem que fazem isso. Você teve um aborto e aí ou perdeu um filho, né? Tinha um nome, aí você tem um segundo filho e você ficou muito machucada com aquela perda, aí o segundo filho você vai e coloca o nome do primeiro que morreu. É como se estivesse querendo colocar no lugar, né? E aí? Quem é que está fora do lugar? Sim. Quem que pertence? Então esse daqui acaba ou indo atrás daquele ou nunca se sente... Quem que não está incluído ali? Quem que foi excluído? Né? Esse que morreu foi o excluído, e esse que está vivo, ele não sabe quem ele é. E não é bom nem para um nem Nem para pra outro, outro, né? Ficam nem os dois. para um nem para outro, entendeu? Então esse movimento é muito sério dentro da família. Quando você exclui, por exemplo, um tio ou um avô, porque ele matou, porque ele se suicidou. Suicídio, então, é uma coisa que ninguém fala. Ninguém gosta de falar. Parece que as pessoas têm vergonha. Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas. E aí excluem essa história ou excluem aquele ser, né? E alguém vai representar ele. Então, a lealdade invisível, que a gente fala muito dentro do campo da constelação, se dá muito pelas exclusões. Quando alguém é excluído ou não é incluído, alguém vai representar aquele que foi excluído.
Isso é muito clássico dentro das constelações. Isso é importantíssimo entender, né, Celene? Porque as pessoas têm esse processo inconsciente. Total. Então, assim, às vezes acontecem as coisas na vida, a pessoa vai atraindo situações, tem os padrões que vão se repetindo ali e a pessoa não sabe explicar por quê. Não. E quando ela vai passar pela constelação, eu acho que isso é incrível, porque aí traz luz, né? A consciência. Exato. Porque ela fala, agora eu tô entendendo por que eu tenho esse comportamento, por que eu faço. Lembra que eu falo na reprogramação mental da questão dos padrões, que a gente fala, os padrões não são só seus, o intrauterino dali pra frente, porque tem da ancestralidade, de às vezes a criança que nem conheceu o bisavô e a mãe fala, você tá falando igualzinho. Exato. Isso é impressionante. Né? Isso Você é tem, nossa, impressionante. mesmo, Isso é impressionante. não é? E aí traz esses padrões, tanto positivos quanto negativos, né? Não tenha dúvida, porque assim, se você parar para pensar, você só tá aqui porque quantas pessoas vieram antes de você? A árvore é uma coisa impressionante, né? É impressionante. É um mundo de gente, um mundo de histórias, né? E quantas histórias maravilhosas e quantas histórias tristes, né? Agora, aí você diz assim, mas por que logo eu? Né? A pessoa diz, mas por que logo eu que tinha que honrar e que tinha que fazer igual esse avô? Né? Isso assim, eu não sei, ninguém sabe isso. E aí também outra coisa, né? Quanto as famílias atualmente não contam mais histórias familiares. Ninguém né? sabe nada. Ninguém sabe mais nada. Não conhecem, não sabe nem o nome do bisavô. Não sentam mais para contar aqueles casos, né? Não sentam com os avós vivos enquanto tem o prazer de tê-los vivos para ouvir a história. Isso é uma coisa assim, eu desde novinha eu conversava com os meus avós. Eu sempre fui apaixonada pela minha avó materna, mas conversava com a paterna também, e eu fiz a árvore genealógica da minha família, até o quanto elas lembravam de memória, né? E aí eu fui fazendo, a coisa de uns 8 anos, eu tenho, por parte de pai, cidadania portuguesa, e o que fez com que eu conseguisse fácil achar a família foi ter esta árvore e saber as origens dos meus avós, né? Coimbra, Lausanne, em Portugal. E eu escrevi para a Câmara Municipal de Lausanne, buscando histórico, buscando os documentos, e descobri lá a família. E meu primo, que eu não conheço ainda pessoalmente, mas eu vou conhecer, perguntou. O meu sonho era ter a árvore genealógica da família. Eu falei, peraí que eu vou te dar pelo menos a parte que eu tenho. Aí eu construí no PowerPoint e mandei para ele, porque é muito forte. Isso, né? é muito forte. E eu trabalho, né, na minha empresa é Projetando Pessoas, eu trabalho com mentorias, formações de lideranças, e trabalho também muitas vezes com jovens que estão na fase de busca de carreira e formações. E uma das coisas que eu aprendi a fazer dentro desse honrar é a árvore genealógica de profissões e talentos. Porque quando você começa a pesquisar, mas minha avó não trabalhava. Tá bom, mas ela cozinhava muito bem, ela costurava muito bem, ela cantava, o músico da família. Agora, você vai descobrir porque alternativas tá ali, né, profissionais, porque aqueles dons vêm com você. Exatamente. Né? Às vezes você não conhece essa avó e você tem, assim, eu tenho um caso de uma mentorada que queria sair da engenharia, queria uma transição, e ela não sabia qual a carreira que ela queria. Então, a gente descobriu uma paixão ancestral em relação à costura. Ela hoje é estilista. Então, assim, cara, até arrepio. É um negócio impressionante. É maravilhoso impressionante. isso. Selene, Porque até... só Sim. em função disso que você está falando, que eu acho que é muito interessante, que a gente tem uma tendência a olhar só para as tristezas, só para aquilo que não foi legal, né? Para as misérias, As ovelhas da negras, Não é o que dá assunto, né? perdas. Mas isso é uma coisa que eu, quando estou atendendo, por exemplo, eu faço questão, por exemplo, a pessoa diz, ninho vazio, né? Quando os filhos vão embora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que me aposentar, e agora? Eu disse, gente,
Para pensar, quais são os seus talentos, quais são os seus dons. Aí a pessoa fala assim, talento, dom, como se fosse uma coisa do outro mundo. Eu disse, meu Deus do céu. As pessoas não se conhecem. Não se conhecem. Elas não se conhecem. E não existe cura sem consciência, sem Exatamente. tomada de consciência. Seja qualquer terapia, Exatamente. em qualquer uma. Não, o terapeuta não cura ninguém. O que cura é a consciência própria pessoa. da sua história. Que ali você tem, a partir daquele momento, quando você aceita o bom e o ruim daquilo que veio com você, você A tem visão. escolha. Tem a visão, né, de tudo que você E aí pode você fazer. pode escolher que caminho você vai tomar. O ruim ou o bom. Sim. Aí é livre-arbítrio. É Selene, isso. tem essa característica maior das mulheres puxarem a ancestralidade mais feminina da família e os homens puxarem mais a parte masculina, ou seja, né, o pai, o avô, o bisavô para os homens, para as mulheres, a mãe, a avó, bisavó, ou não? Pode ser dos dois lados? Pode. Porque se fala muito nisso, né? Pode. Para começar, assim, dentro da cinesiologia, que eu trabalho há mais de 35 anos, né, a gente trabalha com a integração cerebral, com os aspectos masculino e feminino que Sim. você tem dentro de você. E todo ser humano tem. Porque nós temos dois hemisférios. Um é holístico, um é criativo e o outro é matemático, né? É aquele que é objetivo, é pão, pão, queijo, queijo. O outro diz, mas você não viu? Você mostra um quadro onde tem árvores, tem florestas, tem tudo, e aí você pergunta para o cérebro esquerdo, né? Você diz, escuta, o que você viu ali? Ele diz, eu vi a árvore. Aí você pergunta para o direito, eu vi a cachoeira, eu vi o arco-íris, eu vi os passarinhos, eu vi as flores. É bem diferente. Agora, esses dois juntos, trabalhando juntos, o que você não pode fazer? É a visão sistêmica, né? Exatamente, é isso, entendeu? Quando eu vi o Bert pela primeira vez trabalhando, eu disse, uau, esse cara tá fazendo o que eu faço, só no teste. Ele tá botando no campo. Eu me apaixonei, eu disse, eu quero fazer isso. Não, e todo mundo que conhece o trabalho do Bert se apaixona por ele, né? Eu tenho até vontade de estudar um pouco mais, porque todas as pessoas, o olho brilha quando falam do Bert. É verdade. É uma coisa. E assim, eu conheci ele lá nos primórdios, né? Nos anos 90 mesmo, né? Ele não era fácil, não. Ele era bem duro. Ele foi amolecendo com o tempo. Eu acho que até o brasileiro ajudou isso, porque ele acabou se apaixonando e vindo muito pra cá, né? Eu acho que esse jeitinho brasileiro Cativou. Foi conquistando eu acho ali, que né? ele ficou meio abrasileirado no final, né? Mas eu, por exemplo, a primeira vez que eu assisti e que tinha uma história acontecendo, eu estava assistindo. Pela primeira vez, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E aí, o facilitador, numa situação lá, virou para a cliente e disse, o seu pai tinha uma amante? Aí eu disse, tinha. Gente, eu queria um buraco pra enfiar minha cara. Imagina, eu não estava representando, eu não estava participando. Gente, eu disse agora. Não deu pra controlar. Fingi, botei assim uma Cara de máscara, paisagem. cara de paisagem, fiquei quietinha. Aí o negócio continuou rolando, ele virou para ela e disse assim, escolhe alguém para representar a amante do seu pai, a possível amante do seu pai. Aí a mulher, Ponto. Imagina Sem se não, dúvida. né? menina, eu queria morrer. Na hora que ela me botou naquele lugar, que eu saí do meu lugar e entrei ali, parece que tinham puxado um tapete debaixo de mim. Eu chorava que nem uma louca. Eu chorava. Bom, descobriu um segredo. Na constelação, às vezes, a gente descobre segredos. Às vezes, os segredos podem ser revelados. E às vezes, não. Sim, sim. Eu nem conhecia a moça. E ali a gente identificou que esse pai foi amante da empregada, teve um filho com a empregada, foi excluída essa empregada da família, né? E a mãe ficou doente de câncer, porque ficou apaixonada com essa história. O irmão dela, mais velho, sabia.
e que ajudava a moça de alguma forma, e o pai manteve aquela máscara, porque ele tinha uma patente, não podia aparecer, e a filha estava o quê? Honrando essa excluída. Porque ela era uma empregada, coitada, não teve oportunidade, ela não conseguia emprego, ela não conseguia trabalhar. Olha isso. E aí ficou visto naquela constelação que ela estava representando a excluída. Aí você vê a força de uma interferência, ou seja, a pessoa não tem consciência nenhuma de que ela estaria ali realmente representando alguém. E, inclusive, com um irmão que totalmente excluído do campo familiar. Então, os excluídos acabam tendo força naquele trabalho. E num trabalho desses, assim, como é que se dá essa cura? Acho que não tem nem essa pergunta aqui, tá? Ótima pergunta, porque eu vejo a cura da seguinte forma. Existe esse campo energético que a gente fala, por isso que as pessoas confundem com religião, sim, com espiritismo, com misticismo, porque assim, é uma consciência. O corpo acaba, mas essa consciência não acaba. A nuvem continua lá. Os registros estão todos ali. Isso é um registro que eles podem chamar casco, cada uma sim, religião tem uma história, sim. né? A gente não vai entrar nesse pedaço, mas essa é a nuvem. Hoje a gente vê a internet, a computação, né? O holograma. Sim. É exatamente isso que está acontecendo. Não existe nada de diferente. Só que as pessoas não conseguem ainda. Agora estão começando a ter essa visão, né? Mas eu vejo muito isso. E aí, essa consciência, ela está ali. A consciência do pai, do avô, do bisavô. Ela vem e se projeta, né? Naquele campo. E aí você fica sabendo. Quando essa consciência, terceira, quarta, quinta geração, tem a oportunidade de olhar para a cara daquela avó, que ele batia, e todo mundo acaba ficando agressivo, um exemplo, né? E o que acontece em que essa pessoa pode olhar um para a cara do outro e ver por que ele estava agressivo, porque ele apanhou do pai ou porque ele foi abandonado, e aí ele retoma, a criança dele ferida de alguma forma é acolhida outra vez nesse campo, que aí ele pode olhar para a mulher e dizer: eu sinto muito, né? Mas obrigado pelo tempo que nós tivemos juntos, pela família que nós fizemos, pelos filhos que você me deu, mas quanto ao resto eu sinto muito, né? E aí, o descendente que está aqui na frente, que é o cliente hoje, está vendo esse movimento, o avô foi acolhido agora, ele não precisa mais honrar esse avô que foi excluído, ele não precisa repetir essa história. Né? Aí isso daqui solta parece que solta, porque aí a falta de amor que existia aqui já não existe mais, porque a criança dele foi acolhida. Aquela imagem aqui já mudou. É como se você tivesse mudado o programa. Mudou aquele programa aqui, parece que a cascata, é como se um túnel abrisse e esse amor pudesse fluir até chegar no cliente que está pedindo essa visão. E aí sim, a partir daquele momento, a consciência dele muda. Muda a frequência, muda a vibração. E isso tudo muda a ação. Total. Total. Aí passa a atrair outros movimentos. Ele né? mesmo passa a ter outra postura na vida. Eu acho que é uma das melhores potências para se ressignificar. Eu acho que o ressignificar as relações, porque às vezes as pessoas têm essa dificuldade também, né, Selene, de entender que o compreender, o ressignificar, não significa aquilo que você falou, que você vai ter que gostar da pessoa, vai ter que ficar convivendo com ela, achando, porque às vezes as feridas são grandes, fortes, né? São muito fortes. Então não significa que para isso você precisa conviver com aquela pessoa, estar bem com ela, caso, por exemplo, de nora, sogra e etc. Ou caso de um pai que é abusador, por exemplo. Isso aí, não precisa voltar a conviver. É ressignificar. Mas eu tenho que aceitar que eu vim dele. Isso a aí. minha vida deve a ele. Porque inclusive é bíblico, honrar pai e mãe, né? Exatamente. Então tá tudo ali. Tá tudo ali, independente, não fala nesse caso. O honrar é aceitar. Isso aí. Aí a tua vida flui. Senão você está empacada. Você não dá um passo. E é difícil, né? Às vezes, né? Para muita gente, né? Eu, graças a Deus, tive pais maravilhosos.
mães. Mas às vezes são casos pesados, né? Pesados. E para poder conseguir chegar nesse nível de ressignificar, compreender, ver com outros olhos, né? Exatamente. Enxergar de outra forma para poder conciliar, ressignificar isso, colocar de outra visão ali em cima, é muito delicado. É como se você tivesse um rio e que tivesse pedras e pedras no e, caminho. e a água se represa. E a água e represando, e você sabe que tem potencial, mas não vai. Não abre, a coisa não acontece. Aí você diz, mas o que está acontecendo, meu Deus? Por que não vai? Por que não acontece? Isso aí. E aí, enquanto você não resolve a dinâmica daquele inconsciente coletivo familiar, você não vai lá na nuvem, não dá uma limpada nos arquivos. É isso aí, isso aí. Verdade. Eu achei ótimo esse exemplo da nuvem, porque até mais mesmo fácil das pessoas muito fácil entenderem. de entender, porque quando você fala assim, eu joguei pra nuvem, significa que tá lá. É. Não vai sair, tá lá. Né? Você não precisa estar Exatamente. com pendrive, você não precisa estar com arquivo, né, com o celular na mão, tá lá, tá na nuvem. Se eu precisar acessar, né, Eu tá ali, acesso. porque eu não perco. Então Exato. significa que são registros que estão ali permanentes, pode acontecer o que for, que eles estão ali. Se você precisar acessar, você tem como acessar, né? E aí um dos caminhos é justamente a onde constelação. quer que você vá. Não Isso adianta aí, fugir, né? isso aí. Porque tem muita gente que realmente vira as costas e acha que resolveu o problema. Que fugiu. Que vai mas pra tá negação, carregando né? junto. Muda de emprego, muda de marido, muda de cidade. A história não tá ali, adianta vai atrás, né? Não Tá adianta. junto. E assim, que temas Se que atrai podem mais ser... do mesmo, mais do mesmo, sim, né? sim. E que temas que podem ser trabalhados na constelação? Eu acho que familiar? todos. A pessoa normalmente ela escolhe um tema ou ela diz, escolhe eu vou um fazer tema. uma constelação. O que dá força, eu sempre digo, o que dá força dentro do trabalho? Sim. É quando você vem com um tema específico. Porque se você vier com uma questão, mas você tem, claro que a gente tem 20 mil questões, Sim, né? sim. Tá vivo, tá encarnado, tem família, tem problema. Aham. É normal isso, né? Não é porque você é terapeuta, porque você é psicólogo, você é psiquiatra. Ninguém tá você não- imune. Ninguém tá imune, você tem família, né? Então, assim, e as cabeças, elas são muito diferentes. Nós somos muito diferentes uns dos outros, né? Nós temos estruturas faciais diferentes, né? E cada estrutura fala uma coisa no mundo, né? E também as nossas atitudes, as nossas criações, as nossas heranças culturas familiares ancestrais, também, né? Culturais, né? Que vêm, que nos acompanham, nós somos diferentes. E aceitar essas diferenças é a coisa mais fantástica. Aliás, a gente só está aqui para isso, né? Eu acho, né? É a famosa evolução. É a evolução da humanidade, né? A aceitação. Então, eu acho que é esse movimento mesmo que você tem que fazer, entendeu? Chegar com um tema mais específico Chegar com um tema bem específico, bem objetivo. Porque se você vier com várias coisinhas na cabeça, o que acontece? O campo não abre. Sim. O campo fica confuso. E às vezes do tema vai se desdobrando o restante ali, né? Quando a pessoa não está preparada, eu disse para ela, espera mais um pouquinho, pensa um pouquinho do que você realmente quer, o que é prioridade para você. A gente tem que pensar sempre nas prioridades. O que é prioridade para você hoje? É a tua relação com o teu marido ou é o teu dinheiro? Ou é o teu sintoma? O que é prioridade para você hoje? Precisa entender isso. Se entender. Então, eu tenho esse sintoma que é a minha prioridade, é a minha saúde. E a pessoa, Legal. então, pode constelar várias vezes, cada vez com um tema diferente, Tema se ela diferente. quiser. Porque ela vai Exato. resolvendo, acho que ela vai desatando os nós Cada, ali, né? cada constelação por si só aborda uma questão. Uma questão, né? Mas, por exemplo, o que acontece muitas vezes há facilitadores que não fazem isso, mas eu faço às vezes. Eu atendo online direto, né? E às vezes você tem uma questão com o relacionamento, por exemplo, né? Eu sempre digo, acho legal que o relação esteja presente. Os dois estejam presentes. Porque assim, é interessante isso acontece, porque existe muito espelhamento, né? Você não atrai uma pessoa porque ela é a sua banda da laranja. Isso não existe, gente, pelo amor de Deus, né? Vai encaixar certinho. Não, nós somos diferentes e temos que olhar para essas diferenças e aceitar para poder encaixar. E aí o que acontece?
quando você espelha, você atrai uma situação, muitas vezes, esse aqui perdeu a mãe, ou esse aqui teve mãe, mas a mãe não foi presente. Então, existe uma carência ali no casal que é semelhante, entendeu? E muitas vezes isso é perigoso, porque eles podem espelhar aquela figura que falta. E aí esse marido passa a ser pai ou mãe, e essa mulher passa a ser mãe e não é mãe, e aí ele tem raiva da mãe, aí ele joga a raiva que ele tinha da mãe sobre a mulher. De papéis total. Total. E aí quando você trabalha um casal, há consteladores que trabalham só um canal. Eu não. Se é igual, eu trabalho os dois na hora. Porque não adianta. Não vai resolver. Sim. Eles têm que entender e resolver a ferida infantil dos dois, para eles se olharem como homens adultos, um casal de pessoas adultas, e não como crianças carentes. Sim. Porque senão eles não vão adultecer na relação. E aí que vai ser desses filhos? Vai reverberando o tempo todo ali. Né? Nossa Senhora, vai dar uma confusão lascada. Então eles precisam entender isso, precisam harmonizar o campo familiar dos dois. E aí eles ganham duas constelações. Isso deveria ser, Claro. gente, até fica a dica para quem for dar presente de casamento, dá uma constelação. Com Então, tipo, certeza. antes. Então, exatamente, vai dar pra já faz a constelação, já entra Já entra nessa resolvido, vibe. já vai economizar Já tempo. vê onde que estão os pontos ali cegos, porque a gente não enxerga. Sim. E como é que, também, eu não sei se é uma curiosidade minha, né? Como é que você define quem participa do campo? Isso quem escolhe muitas vezes é o cliente, Tá. né? Eu tenho como facilitadora, eu tenho essa entrada, digamos assim, né? Eu tenho como se eu tivesse agarrado no meu braço aqui, eu tenho esse poder, digamos assim, de escolher alguém. Quando eu vejo que o cliente está muito mexido, por exemplo, a coisa está muito séria ali, ele está chorando, ele não está em condições de, às vezes, de escolher. Mas ele já está com a história dele já colocada. A história dele já está fervendo, digamos assim, né? Que muitas Eu vezes... posso escolher por ele. Isso, porque minha pergunta é, num campo, às vezes você tem o seu cenário atual familiar e a pessoa que está fazendo a constelação não bota um ancestral, por exemplo. E aí, como é que você chega nisso? Sim. Existem várias técnicas, né? Para a gente entender esse olhar, esse segundo olhar dentro do campo sistêmico. Então, como é que eu vou saber o que está acontecendo? Vou dar um exemplo. Eu coloquei a constelação de uma moça que chegou porque ela estava muito depressiva. Filha única e ela queria morrer. Ela não sabia por quê. Tinha filha única, bem de vida, tinha trabalho, tinha noivo, tinha uma família ótima. Sabe quando não tem problema? E eu tô querendo morrer, por quê? Fica meio que sem justificativa ali, né? Não Exato. tem motivo pra isso. Não Aí tem a pessoa motivo. começa a achar que é mimada, né? Aí o que eu fiz? Eu escolhi, naquele momento, eu decidi o que ia colocar. Eu disse, bom, você quer morrer, então eu vou colocar a morte na tua frente. Vamos olhar para ela. Para essa morte que você está buscando. Né? Dentro da sua cabeça, você diz, eu quero morrer, então vamos olhar para ela. E aí você coloca um em frente ao outro. E quando você coloca um em frente ao outro, eu estou olhando para você? Estou olhando para você? Não. Não. A morte não olha para ela. Está olhando para trás dela. Porque a morte podia virar a cabeça, podia olhar para o lado, podia virar as costas. Sim. Não, ela está olhando para o campo dela, mas ela não está olhando para ela. Então, existem algumas regras dentro da constelação que a gente aprende nos cursos, né? O que vai acontecer? A primeira coisa aí, básica, é colocar alguém atrás dela, para onde a morte está olhando. E, a partir dali, todo o trabalho se desenvolve. Aí quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Aí essa pessoa que eu coloco lá atrás começa a chorar. Eu disse, quem atrás de você teve uma perda significativa, que foi muito forte? Aí ela para pensar e diz, a minha mãe perdeu a mãe dela quando ela era bebê, quando ela tinha 3 anos de idade, mas isso faz tanto tempo. Mas para a mãe não. Sim.
né? Aí eu coloquei a mãe, morta. Acabou. Ali a gente já viu qual era a cena que estava atrás. A mãe ficou ali chorando do lado, deitada. Na mesma hora a mãe deitou do lado da mãe, porque a mãe queria morrer. Sim, sim. Aí ela disse, mas minha mãe não é assim, a minha mãe é muito alegre, muito risonha. Eu digo, claro, você está querendo morrer por ela. Ela toma a dor da mãe. Sim. O amor filial é tão grande que ele morre pelos pais. Olha isso. É tão inconsciente, ele também não sabe que está fazendo isso. Tem a menor noção. Essa é a lealdade invisível. Então ela quer morrer pela mãe porque ela quer salvar a mãe, de alguma forma. Não vai adiantar, ela vai morrer, a mãe também vai. Sim, sim. Né? Se ela morrer agora, a mãe Mas vai como se ela decidir. estivesse tirando a dor dela e puxando, né? Exatamente, mas ela não faz isso porque ela quer. É um amor, que o Bert diz, um amor doente. Sim. Né? Mas da mesma forma que eu crio esse amor doente, o amor que é doente, ele amor pode curar também. Sim. Né? E aí, o que acontece nesse momento? A mãe precisa fazer o luto. Uma criança de 3 anos faz luto? Às vezes nem vê a mãe morta. É isso aí. Eu sei porque eu também perdi minha mãe aos 12 anos. Eu não vi minha mãe, eu não fui ao enterro, meu pai não deixou. E eu fiquei Você foi privada do próprio luto ali, né? Eu fui privada do luto. E eu fiz o luto na minha formação com Gunther Weber, Olha. que foi meu professor. Quando eu fazia assim, ele fez assim, o que você não quer ver? Para mim é representante. Aí ele me botou lá. Eu chorei 20 minutos agarrada a uma mulher, ou seja, agarrada à minha mãe. Eu fiz o luto da criança. Sim. Isso é fundamental. Por isso que você falou que ela já começou resolvendo suas próprias questões quando a gente começou. Exatamente. Né? Eu fui uma beneficiada. Você A tem minha E você essa resolveu. questão é tão importante. Demais. Você impedir uma criança de vivenciar uma morte, um luto, a consequência disso É muito drástico. inenarrável. É dolorido? Eu É adulta, dolorido? estava É. viajando quando minha avó morreu e eu acordei no meio da madrugada, dei um grito chamando minha avó, tava na Disney. Isso é campo. E eu tava na Disney. E aí eu liguei pra minha mãe no dia seguinte de manhã, perguntei, mamãe, vovó morreu? Ela, não, sua avó tá bem. Mãe, tem certeza? Tenho. Beleza. Passei o resto da viagem lá. Quando eu cheguei, que abriu a porta do aeroporto, naquela portinha, eu olhei pra minha mãe e falei, minha avó morreu? Exatamente no dia e na hora que eu tive o sonho. Claro, não te falaram nada. E ninguém me falou nada, me deixaram passear à vontade lá. Quando eu voltei, já tinha passado enterro, né? Velório, enterro, missa de sétimo. Aquilo para eu digerir foi um absurdo, porque eu não vivi isso. Mas você percebeu isso, você viveu isso no campo fenomenológico. O campo invisível, que a gente está ligado, e a gente está ligado o tempo todo. E as pessoas não acreditam nesse campo. Né? Acham que é bruxaria, que é isso, que é aquilo. Não é nada disso. Isso é um fenômeno que existe mesmo. Né? E você estava totalmente ligada na consciência, conectada com ela. E eu só me senti melhor num dia, já uns meses depois de eu ter voltado, né? Quando eu sonhei, eu tive um sonho fortíssimo com a minha avó. Ela morreu com um derrame, então ela não falava. E ela fazia assim pra mim, sem falar. E eu abracei ela e me despedi dela. A partir deste sonho, eu fiquei realmente melhor. E realmente, acho que eu dei um fechamento ali naquele luto. E depois eu perguntei pra minha mãe, a minha avó morreu sem falar? Exatamente. Eu sonhei com ela. Eu acho tão bonito isso, né? Eu vou contar um caso aqui que é muito interessante, que mostra um exemplo exatamente disso. Eu estava fazendo um trabalho, eu morava em São Paulo e morava no Rio. Eu tive consultório mais de 20 anos, 25 anos no Rio e em São Paulo. Eu morava em São Paulo, morava 15 dias em cada lugar, vivia na Ponte Aérea. Era bem animada a minha vida. A pandemia fez assim. Sim, meu bem. Sossega. Mas, então eu estava numa praça, num grupo que a gente foi fazer uma atividade lá, no encontro desses, que a gente gosta muito. E aí eu conheci uma moça que morava em Palmas.
E aí ela perguntou sobre o trabalho e tal, eu disse o que era, ela disse, eu não conheço, ouvi falar tanto. Eu disse, eu vou fazer amanhã o encontro lá no consultório, você não quer ir participar do grupo? Eu quero. Aí ela estava lá e tal, ela disse, eu quero fazer, eu posso? Eu digo, dá tempo, vamos fazer. Eu quero colocar minha relação com meu pai, que nunca foi legal. Aí ela colocou a relação com o pai dela. O pai dela estava muito doente, mas ela estava sem falar com o pai há muito tempo. E aí ela houve um encontro dos dois naquele trabalho, foi lindo, lindo, foi muito bonito o trabalho. Aí no dia seguinte de manhã ela liga para mim e disse, Helene, eu queria muito te agradecer o trabalho. Eu digo, que bom que você gostou e tal. Ela disse, você não está entendendo, o meu pai faleceu essa noite. E eu sinto que naquele trabalho eu fiz as pazes com meu pai e despedi da alma dele. Nossa, gente, isso é arrepiante. E foi exatamente o que aconteceu. Sim. Ele não queria ir embora, não ia dar tempo dela chegar. E ela teve a oportunidade de me conhecer. Eu não conhecia a mulher, nunca mais vi, não sei nem quem é. Ela só foi lá para resolver isso. Então, as ressonâncias nesses encontros não existe, né? Por acaso, não existe Helene, acaso. até para as pessoas entenderem, caso que a pessoa que quer constelar, quais são as formas que a pessoa pode constelar. Então, assim, a gente sabe que tem em grupo, que é presencial, normalmente, mas não só em grupo, pode ser individual também. Fala um pouquinho sobre as formas de fazer a constelação familiar hoje. Bom, isso é uma coisa bem complicada hoje até para eu falar aqui, né? Mas eu acho que todo constelador tinha que ter uma base muito grande. Então eu fiz 2 formações com 2 escolas, uma de Sovelu, do México, com a Ingela Robel. Eu fiz as básicas, né? E depois cada mestre que vinha de fora e que a gente ia fazendo curso, e seguindo o Bert toda vez que ele vinha, né? Esse embasamento, e se trabalhando, se colocando no trabalho, né? Resolvendo as suas questões mais básicas. Porque eu disse, questões básicas que você não pode deixar de fazer, principalmente que é a tua família e teus pais, né? Teus irmãos, né? A família em si. Família de origem. Família de origem. Você tem que estar confortável nesse campo, né? Resolvido ali, para poder atender um cliente. Porque senão você vai espelhar a sua história ali, né? E se você vai trabalhar um abuso e você foi abusado e não resolveu, você está trabalhando quem ali? Né? Então, essa é uma coisa que tem que ser vista, né? Tem que ter base. Então, eu sempre digo, vai fazer uma constelação, procura alguém com respaldo, né? Que tenha conhecimento, que tenha curso e tal. Existem hoje, depois dessa pandemia que teve aí, que todo mundo foi para a internet e tal. Crescimento do virtual. Isso ficou meio complicado, porque começou a surgir uma série de cursinhos, e constelação não dá para ser um cursinho, você vai ser um facilitador de um curso de final de semana. Né? Isso está em todas as... todas as áreas. Em todas Nossa as área áreas. está sofrendo horrores com isso. Com isso. Então, a partir daí, houve um boom, faz xamanismo, faz com cavalo, faz com água, faz coisa aqui. Eu fiz um treinamento com o Juan Carlos dentro da piscina, né? Que é uma leitura muito diferente dessa da constelação com bonecos e com pessoas. Sim. É uma leitura bem diferenciada. E eu fiz durante algum tempo, eu fiz essa constelação também. Foi uma das técnicas diferentes que eu fiz. Mas eu sou meio tradicional. Eu sou muito Bert Hellinger. Sim. Então, eu gosto de presencial com as pessoas, como representantes e com os bonecos. Que os bonecos eu aprendi com a Sieglind, né? Boneco Que é a seria esposa... individual, que seria só você como terapeuta, a pessoa e os bonequinhos. E os bonequinhos, né? Essa E aí você faz representando. online com essa técnica. Eu faço online com essa técnica, que eu acho que funciona perfeitamente bem. E eu aprendi na nossa formação, que eu fiz a primeira formação no Brasil, né? Fiz parte da primeira formação no mundo, porque não existia formação ainda, né? Porque a gente ficava correndo atrás do Bert onde ele ia. E aí depois resolveram montar uma formação aqui no Brasil,
com Jacob Schneider e a Sieglinde Schneider, que era um casal, e o Gunther Weber, que era um psiquiatra fantástico, famoso, muito maravilhoso, e ele nos deu muita noção de várias dinâmicas. E a Sieglinde é que criou os bonequinhos, ela trabalhava com Playmobil. E eu trabalho com Playmobil até hoje. Sim. Né? E aí tem pessoal que faz aí com várias outras situações, mas eu gosto mais. Tem cavalo, agora estou inventando cachorro, e aí tem xamanismo de tambor, e por aí vai. Mas eu sou mais boneco, pessoas. Tá, as dos bonequinhos podem ser feitas tanto virtual, tanto online, aí você representa ali com os bonequinhos, Como presencial. né? Como presencial, porque às vezes a pessoa ela não quer fazer em grupo porque tem questões que ela não quer expor, né? Isso é muito comum, inclusive em cidade menor, porque as pessoas às vezes se conhecem. Os grupos, eu acho que eles funcionam mais entre pessoas que não têm tanta intimidade, né? E eu acho que também fica mais... E também, assim, tem a coisa do espaço, né? Eu atendo muita gente da Europa, atendo muita gente de fora, em outros estados, né? Do Brasil, porque eu dei curso no Brasil inteiro. Eu viajei o Brasil inteiro dando formação. E você esteve em Portugal recentemente, né? Estive em setembro do ano passado. Eu fui lá dar 2 treinamentos lá. Já é a segunda vez que eu vou. E eu tenho muita gente que eu atendo lá. Então, online ficou uma coisa muito fácil. Sim. Né? Então, assim, é uma possibilidade da pessoa fazer à distância, não precisa ela estar presencial. Não. Aquela que tem a oportunidade de estar presencialmente com uma profissional como você, pode ser feita também individual. Exatamente. E pode ser feito formando esses grupos onde as pessoas estão ali e elas são os próprios personagens. Exatamente. Até falando sobre isso, vou contar até uma experiência minha com a constelação, que foi muito impressionante para mim. A gente teve um seminário lá na UHB, e era em grupo, e a turma grande, inclusive, e foi uma coisa tão impressionante, porque assim, foi o dia todo constelando, a turma toda constelando. E na hora de chamar os personagens, eu fui chamada para, não sei por que cargas d'água, para todas, do início da primeira até a última, eu fui chamada para poder representar alguém ali. E histórias, às vezes, muito pesadas. Muito pesadas. Eu sei que eu não recusava, ia, fazia. Aí daqui a pouco, lá estava eu de novo. Então foi o dia inteiro, a gente parou para almoçar. E foi o dia todo assim. Eu sei que quando terminou o dia, eu estava um trapo. Sim, com certeza. Eu estava um trapo. E assim, eu pegava o carro de Maria da Fé, dirigindo sozinha até São Lourenço. Eu queria dormir. Eu só queria dormir. É porque mexeu com as tuas muito, emoções todas. Porque foi o dia inteiro aquele processo. E eu falo que eu só não dormi no volante porque estadinho de Maria da Fé não é fácil. Não é fácil. Então, assim, tem chama, que ter atenção, né? E aí, muita curva, né? Apesar de ser uma estrada tranquila, mas ela é muito cheia de curva. Mas eu você cheguei não em casa, era só fazer. banho e dormir. Mas você não precisa representar. Se você ficou muito mexida numa representação, você pode recusar o seguinte. Mas você era não assim. é obrigada a Mas fazer. eu quero. Mas eu quero. E era assim, eu É pegava porque as você flores, deve ser muito sensitiva. Com certeza. É pisciana, Eu também passava por isso. Tanto que na minha formação inteira, cada vez que a gente fazia um grupo de curso, alguém era trabalhado, né? E aí, no último momento, no último módulo, né, digamos assim, ele perguntou, quem ainda não foi trabalhado? Eu disse, eu não fui. Aí todo mundo, você já foi sim, porque eu era... Já tava figurinha, já vi todas. Olha, essa conversa tá maravilhosa, mas o tempo, ó. O tempo, ó, tá vendo? A gente, deixa eu dar um aviso enquanto ela tá pegando os livros maravilhosos, né? Pra ela mostrar os livros dela ali. Mas deixa eu dar então, gente, só um aviso rápido, que a gente tá aí pertinho agora já do carnaval, né? Estamos entrando no carnaval já. E a gente vai ter, então, o Instituto Luz da Luz vai ficar fechado durante os dias de carnaval, a gente faz um recesso durante os dias ali, a gente não vai funcionar, mas aí em contrapartida, para compensar isso tudo, no dia 8 de março, que é já ali esticando a semana, né, pós-carnaval, a gente vai ter um detox carnaval no Instituto Luz da Luz. É muito importante esse detox, a gente vai tirar um dia inteiro, inclusive porque dia 8 de março é Dia da Mulher. Dia Internacional da Então, Mulher. tanto vale para as mulheres participarem, que vai ser um presente aí
para as mulheres, mas a gente vai tirar um dia todo aí de imersão com a ideia de uma palestra minha sobre reprogramação mental positiva. Vamos ter palestra do Alcides Parlato com a questão da cura quântica frequencial. Vamos ter palestra da Diana falando sobre nutrição. Então é um detox, bem isso, físico, né? Corpo, mente e alma. Então a gente vai pegar os 3 fatores ali para a gente poder trabalhar. A alimentação vai ser no próprio instituto, inclusive para não ter essa questão de precisar sair, então vai ser uma imersão. Vamos utilizar a cúpula ali do cinema imersivo com as frequências sonoras, então vai ser um dia todo muito, muito importante. Sábado das 9 às 18, um dia todo ali pra gente se recuperar, porque eu falo que carnaval, né, Selene, ele traz essa questão de energeticamente pesa, né? Então, ou para aqueles que vão acabar caindo ali na folia mesmo, né? E aí precisa desse detox, quanto aqueles que não caíram na folia, mas que o entorno, a gente sabe que ele tá ali influenciando também. Então, é um detox mesmo para fazer as limpezas do que precisar aí durante, tanto, como diz, o que eu falei, corpo, mente e alma ali, pra gente se cuidar e dar uma limpeza geral, porque precisa. A proposta é essa. Né? A proposta é muito interessante. E, gente, não deixem de seguir o canal. Por favor. Se você já tá aí, ó, bota lá o seguindo. Se inscreve no canal. Bota o sininho para sempre, porque de 15 em 15 dias, às quintas-feiras, 20 horas, nossos sorrisos estarão aqui com vocês para que vocês nos prestigiem, curtam, compartilhem, avisem para a família toda. Compartilhem. Estejam sempre conosco, porque a gente está sempre falando de tudo que a gente merece, né? Aí. Em termos de saúde integral, física, mental, emocional, espiritual e financeira. Isso aí. A gente tem alguns diferenciais aí, que é, por exemplo, a música tema toda vez, né? Que aí a Selene já tá com a dela aí também, que é sempre um presente. Nossa, né? Assistam até o finalzinho. Quando acabar o podcast, tem uma música feita especialmente por episódio. Todas as músicas são maravilhosas. Os episódios são temáticos, né? Isso. Então é bem por aí. E realmente, para quem tá chegando agora, se inscreve e assistam aí os episódios anteriores, porque tem muito conteúdo muito rico, sempre com essa proposta de elevar aí saúde física, mental, emocional, espiritual, sempre good vibes, né? Então agradecer, Selene, fala aí sobre esses livros lindos que você tem. Eu acho que o merecimento é a coisa mais importante, né? A gente tem que ser merecedora, né? E quando a gente aceita, a gente é merecedora. São 3 livros que eu tenho, esse foi o primeiro, Invocações para Transformar a Sua Vida, que tem umas cartinhas aqui no final, que podem ser tiradas, né? E você escolhe uma carta segundo o momento em que você está, que eu uso muito final de grupo de constelação. Eu sempre dou uma cartinha para o cliente, ele tira para fechar o trabalho dele, e sempre vem em cima daquilo que ele acabou de trabalhar. É incrível. Aí esse aqui é o segundo livro, que é Qual é o Caminho, que são 7 passos, né? Para onde que eu tenho que olhar, que caminho que eu não estou olhando para poder, né, nesse momento. Qual é a sombra que eu uso para não olhar para o caminho? Qual é a sabotagem que eu uso para manter a sombra? O que eu trago da minha infância que eu ainda preciso olhar? E o que a minha alma pede de verdade que eu não estou vendo? Qual é a atitude que eu tenho que ter para transformar isso, para chegar na minha essência, que é luz. Maravilha, né? Sempre luz. Então, sempre luz. Aqui tem um para cada um. Opa! Muito obrigada. A gente merece. Trabalho, vocês merecem. Gratidão. Ousar e mudar paradigmas. Com certeza, ó. Tá vendo? Com Faz certeza. parte. Maravilha, depois vai autografar pra gente. Daqui, vou. E esse daqui foi o último que eu fiz, já está na terceira. Esse está na segunda, esse está na segunda. Aliás, esse daqui mudou de nome. O primeiro livro que eu recebia, que depois é até uma história, era um livro meu livro das invocações. Eram 33 invocações. Aí depois foram chegando outras invocações, uma outra editora pegou e queria um título novo, trocou o nome, o título, aí virou outro livro. Esse daqui eu fiz para os meus alunos.
Já está na 3ª edição e cada vez que eu faço uma edição nova eu vou acrescentando dinâmicas novas. Ele está sempre reciclado, porque é um trabalho que eu acho que assim, quando você estuda, no final você fica com aquela teoria toda e diz, e agora? Vou meter a mão na massa? Vou meter a mão na história, na família de alguém? Como é que eu faço isso? Então você precisa engatinhar primeiro para depois aprender a andar. Sim. E isso daqui é como engatinhar. Então são mini constelações que as pessoas podem fazer em grupo e aí elas vão tirando esse medo, né? Sim. Essa tensão de trabalhar no grupo, que precisa ser feito. e se trabalhar também muito, porque aqui tem muita coisa que faz. E toda segunda-feira eu faço também uma live, uma baseada nesse livro e outra nas dinâmicas. Então já até fala aí pra gente qual seu Instagram, como que as Exatamente. pessoas entram em contato com você. Meu Instagram é Taumaturgo, Taumaturgo Selene, Claro, Taumaturgo TH. TH. Taumaturgo Taumaturgo Selene. Selene. Taumaturgo Selene E e os no livros YouTube, para poder adquirir é direto com você, no pelo meu site, Instagram, pelo site. selenetaumaturgo.com.br. Aí no site é Selene Taumaturgo. No site Selene Taumaturgo. E no YouTube também, Selene Taumaturgo. Joia. E aí tem todas as lives lá, tem mais de 200 lives. Uau. Maravilha. Vamos maratonar. maravilha. Maratonar mesmo, porque tem Vamos bastante aula maratonar. e tem bastante dinâmica, porque eu faço dinâmica ao vivo com as pessoas. Opa. Eu boto todo mundo para se trabalhar. Eu sou professora, né? Sim, maravilha. Não dá pra ficar só na teoria, Não né? dá, e tem que as pessoas têm que... Tem que chamar ali Excelente. pra Nossa, é um aprendizado aqui conversar com você. Muito bom. agradecer demais, Selene. Então, assim, ó. Vamos montar um grupo aí de dinâmicas aí no Vamos, espaço. vamos Com pensar aqui pro certeza. Instituto. Aguardem que nós vamos bolar aí, fazer um workshop, Isso. né? Acho Tem a que é legal. cinesiologia quântica, A né? cinesiologia quântica não deu tempo de Vamos falar. ter um outro Gente, podcast manda só sobre podcast isso. sobre Só. cinesiologia. Outra história. Outra história. Mas já vamos falar sobre isso, vamos Uhum. marcar assim, pessoal, aguarda aí que a gente vai agendar uma data para trazer a Selene aqui no Instituto. E, pra fazer Selene, o a gente workshop. tem uma playlist no Spotify. Todo episódio, a Vivi declama uma música. Ai, que lindo. E tem um porquê, né, por trás. Sempre. E a gente sobe para essa playlist para que o público, de uma forma geral, possa ficar escutando e entrando Família de nessa artistas. vibração. São músicas, eu falo que eu não canto, eu conto, né? Você Então- conta, e o marido canta e toca. Então a Qual é gente de vai. hoje? A de Qual é de hoje é hoje? uma música linda. Eu não sei se você já conhece. Se não conhece, eu acho que você tem que conhecer, inclusive, para trabalhar com uma das músicas que você pode trabalhar. Essa música tem tudo a ver com, eu acho que com a constelação familiar sistêmica, no curar feridas de mãe e filha. Eu acho essa letra linda. Quem não conhece, escute lá na playlist, porque ela já tá lá. A voz da menina é uma voz doce, né? E a letra dela é incrível. Ela se chama Mãe. Composição de Bia Marques. Olha isso. Mãe, hoje eu entendo tudo. Eu não culpo mais o mundo e nem culpo mais você. Mãe, não vou mentir. Foi bem difícil não olhar mais para o umbigo e tentar te entender. Foi tanta coisa que já vivemos, guardamos mágoas, adoecemos. Você sofreu e eu sofri vendo a reprodução de um comportamento. Mãe, eu sei, você deu o seu melhor, mas acabei vivendo o pior. Você me feriu com suas feridas. Mãe, eu sei, era muito cedo para criar uma criança sem machucar. Mas hoje eu aprendi a me curar. Entendo as suas feridas. Que Olha, lindo. linda. Isso aí é Fala constelação sério. pura. Fala Quem sério. fez? Né? Bia Marques. Ai, que lindo. Manda Escutem pra mim essa depois, música. é Eu tô muito arrepiada aqui lindo. até a alma. E é uma letra. É. A letra de Ela uma música. é a letra de uma música. música. Escutem ela cantada no Nossa. piano. E essa menina, escutem essa música. Eu vou dar essa dica, porque ela já é cura. É cura. Ela já é cura. É maravilhosa. Isso é uma Escutem constelação. E vivam, sintam essa letra, porque é demais. Isso é quase que uma invocação. Não é? Né? É um pedido de um E a olhar. nossa playlist tá, assim, encantadora. Ai, que lindo. Gente, a gente fica por aqui. Gratidão imensa. Obrigada pelo Beijo, convite. muito Até o próximo Obrigada por estar com episódio. vocês Tchau, aqui. tchau. Bom, tchau, tchau. Vem que
que a vida tem mais pra te mostrar. No Eu Mereço é hora de escutar. Com Viviane Amaral e Sandra Portugal. Histórias que inspiram, te fazem voar. Os laços da vida nos fazem crescer. A família é a força que nos faz vencer. Hoje é dia de olhar pra dentro, descobrir o que há no tempo. Conselheiro Taumaturgo vem se transformar. Constelação pra iluminar. As raízes nos guiam, mostram a direção. No amor da família, cura e perdão. Cada história carrega um porquê e um novo caminho a gente pode tecer. Hoje é dia de olhar pra dentro, descobrir o que há no tempo. Conselheiro Taumaturgo vem se transformar. Constelação pra iluminar. Eu mereço. Hoje é dia de olhar pra dentro, descobrir o que há no tempo. Conselheiro Taumaturgo vem se transformar. Constelação pra iluminar.